Excelente dia, já começando a nossa live. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus, né? Possamos sentir esse rio de vida, que possamos estar na presença do Senhor, já chamando ao Espírito Santo para trazer discernimento dessa palavra. Nós temos a certeza que o Senhor está aqui e todos os dias nós temos o privilégio, né, de ter a presença do Espírito Santo. Um excelente dia, que Deus te abençoe, que seja um dia cheio do mover de Deus, que a graça dele, o agir dele, a bênção dele esteja sobre nós. E diz assim, Êxodo 25: Então falou o Senhor com Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que receberei dele: ouro, prata e cobre, azul e púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de tejugos e madeira de acácia. Aí ele vai pedindo vários materiais que tem um propósito aqui fortíssimo, né? Azeite para a luz e especiarias para óleo de unção, especiarias para incenso, pedra de ônix, pedra de engaste, para éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os pertences. Assim mesmo farei. Também farão a arca de madeira de acácia, o comprimento será de 2 covados e no meio, e a sua largura será de 1 covado e meio, e 1 covado e meio da sua altura, e cobri-la de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás, e fará com ela uma coroa ao redor, de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro e porás nos 4 cantos delas, 2 argolas do lado dela e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de acácia e cobrirás com ouro, e colocarás varas na argola e aos lados da arca, para se levar a elas a arca. As varas estarão na argola da arca e não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, com comprimento será de 2 covados e meio e uma altura de covado e meio. Farás também querubins de ouro batido, e farás 2 extremidades de propiciatório. Farás querubim na extremidade de uma parte e querubim na extremidade da outra. E uma só peça, com um propiciatório, fareis querubim nas 2 extremidades deles. E os querubins estenderão as suas hastes para cima, cobrindo com elas o propiciatório e as faces deles de frente uma à outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e depois houver posto a arca do testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo em cima do propiciatório do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu ordenar para o filho de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o comprimento será de 2 covados, e sua largura de 1 covado, e sua altura de 1 covado e meio. E cobrirás com ouro puro, e também lhe farás coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, a largura de 4 dedos, e fará a coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás a argola aos cantos, e estão nos 4 pés. De frente à moldura estarão as argolas com os lugares de varais para se levar à mesa. Fará, pois, os varais de madeira de acácia e cobri-los com ouro, e levar-se-ás com eles à mesa. Também se fará prato e suas mulheres cobertas, as tigelas que lhe hão de oferecer libações com ouro puro farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se faz candelabro, ao seu pé, sua haste, seus copos e botões, as flores serão do mesmo. E seus candelabros sairão 6 hastes, 3 hastes de candelabro de um lado, 3 hastes de candelabro do outro. Em uma das hastes haverá 3 copos de modo de amêndoas, e um botão de flor, e 3 copos de modo de amêndoas na outra haste, com um botão de flor. Assim será as 6 hastes que saem dos candelabros. Mas o candelabro mesmo haverá 4 copos de modo de amêndoas com seus botões
de suas flores, e com o botão debaixo de 2 hastes saem dele, e assim o botão debaixo de 2 outras hastes sai dele, e assim o botão debaixo de outras 2 hastes sai dele, e assim fará com 6 hastes que saem do candelabro. E com os botões das hastes serão o mesmo, tudo será uma só peça, uma obra batida de ouro puro. Também se fará 7 lâmpadas, as quais acenderão para iluminar defronte dele, e os seus expevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás de todos esses vasos. Atenta, pois, que o faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Perfeito, né? Então aqui ele traz todas as instruções para a construção da arca, que é trazer a presença do Senhor, né? E aqui ele vem dando orientação para se fazer, né, o santuário, que era o tabernáculo, o santuário móvel de Deus, que eles estavam ali numa transição, né? Então eles precisavam levar a presença do Senhor, que é a arca da aliança, e também a mesa dos pães da proposição, né? E o candelabro de ouro. Então ele vai trazer essas instruções para a construção exatamente perfeita, como ele gostaria que fosse, como realmente foi, né? Então aqui Deus, ele só aceita o que é voluntário e com um coração generoso, que ele pede as doações desses materiais para as pessoas, para que elas possam ajudar a construir. Mas ele quer ver o teu coração que generoso. Segundo ponto, a arca aponta para Cristo e a presença de Deus entre nós. Terceiro ponto, a mesa com os pães representa a comunhão e a provisão contínua. Então sempre ter pão ali, sempre ter provisão de Deus. Amém. O candelabro representa o Espírito Santo e a sua iluminação, porque ele direciona, ele caminha conosco, ele dá a luz, né? E cada detalhe do tabernáculo bordado por Deus, não é obra humana, então é uma obra do Senhor. Glória a Deus, né? Então, o coração voluntário, uma vida centrada na presença de Deus, a direção espiritual faz com que cada vez mais a gente conecte ao Senhor. Então, glória a Deus por essa palavra, né? Toda essa instrução, porque cada elemento tinha uma representatividade, e essa representatividade era para que o Senhor habitasse em nós. Depois que Jesus veio, nós sabemos que o véu foi rasgado e nós temos acesso, livre acesso ao Pai, né? Porque o Pai, o Espírito Santo está conosco e nós temos acesso à presença de Deus. Isso é um presente maravilhoso, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você esteja aqui na tua casa, tenha esse altar ao Senhor, né? Todos os dias que seja um altar ao Senhor na tua casa, na tua vida. É o que eu desejo, já profetizo em nome de Jesus. Fica com Jesus.